Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 1, vai nos dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Queridos, essa foi a palavra que nos foi ministrada no domingo pelo diácono Nívio, e creio que foi motivo também de falarmos um pouco ali no GECEL de ontem. A ilustração da videira não foi algo aqui exclusivo do discurso de Cristo, não. O profeta Isaías, ele também usou dessa parábola para descrever a situação moral e espiritual do antigo Israel, do seu povo. Isaías chegou a escrever sobre isso lá no capítulo 5 do seu livro. Ele escreveu acerca também sobre, dando conotação de Israel, como Jesus estava dando aqui. A parábola descreve ali em Isaías a situação moral e espiritual que Israel atravessava. Olha o que diz no verso de número 7 do capítulo 5 de Isaías: porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Porém, meu amado, a descrição do profeta aqui nem se compara ao perfeito símbolo apresentado por Jesus Cristo. Israel havia se rebelado contra Deus. Olha o que diz no verso 2 de Isaías: ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uvas de ruim qualidades. Jesus então se apresenta agora aqui no Evangelho de João como a videira verdadeira. A videira verdadeira. Jesus se apresenta como essa videira. Sim, meu amado, essa videira verdadeira, e aponta seus discípulos como sendo os ramos, as ramificações dele. Sim,
Ou está dizendo, se eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos verdadeiros, porque estão ligados em mim. E olha o que ele continua dizendo, e todo ramo que permanece em Cristo, esse dá muitos frutos, como diz o versículo de número 5 do capítulo 15 do Evangelho de João. Olha que interessante isso, meu amado. Aquele que permanece em Cristo tem que dar muitos frutos, porque nós vemos na agricultura ramos que não dão frutos, são ramos que só prejudicam a produtividade da planta. Sim, na agricultura, na ciência humana, ramos que não dão fruto, ele só prejudica, querido, a produtividade da planta. Ele come, ele suga, mas não produz, não retribui com seus frutos. Então ele está sendo inútil, ele está sugando uma vida que poderia alimentar outra vida de um ramo que dá frutos. E esse ramo, se ele não for tomado uma providência com ele, ele faz mirrar o fruto ali do ramo bom. O fruto, querido, ramo que está ali, grudado ali, que não dão frutos, só prejudica a produtividade da planta. E a agricultura diz que mas devem ser removidos com cuidado. Mesmo ele sendo prejudicial à videira, ele tem que ser removido com cuidado, para que ao retirá-lo, os ramos bons não sejam atingidos. Então tem que haver um cuidado. Isso explica a agricultura. Sim, meu amado. O agricultor, ele preocupa com o ramo que não está produzindo. E ele quando tem que retirar, tem que ser com muito cuidado, porque só o agricultor sabe como retirar. Observem que na vida espiritual, aqui dentro desse texto, o texto apresenta quem como esse agricultor. Olha o que o texto começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, é o agricultor. O meu pai, Deus, é o agricultor. Sim. Cumpre a Ele, ao nosso Pai Celestial, julgar o destino de cada ramo. Vai ser dado a Ele o direito de julgar o destino de cada ramo. Portanto, quando Ele cortar algum ramo, Ele o faz sem o risco de atingir os demais. Quando ele corta, querido, o pai, o nosso agricultor, ele corta, ele sabe como julgar cada ramo, ele sabe como cortar, e quando ele corta o ramo improdutível, ele corta sem trazer dano ao ramo que dá fruto. Os demais ramos. Quanto ao ramo que dá fruto, ele também o limpa, para que produza mais frutos ainda. Porque o bom agricultor, ele sabe como cuidar de cada ramo. Ele sabe como tratar, ele sabe como aniquilar aquele que não produz e fazer aquele que produz produzir mais e com melhor qualidade a cada momento. A obra, querido, muitas vezes de limpeza, também requer cuidados que podem ser dolorosos e invasivos na nossa vida. Sim,
O cuidar de Deus da nossa vida, o limpar de Deus da nossa vida pode ser doloroso e muitas vezes pode ser invasivo, mas que são necessários a fim de que haja constante crescimento em minha vida e na sua vida. Então, meu amado, deixa eu liberar uma palavra para você. Se você está dando fruto, querido, e tem sofrido com isso, se você está dando fruto e muitas vezes a palavra de Deus tem sido invasiva em lugares que você não quer que ninguém toque, se permita ser tocado, se permita ser limpo neste dia, se permita, querido, porque Ele está acreditando que você pode produzir ainda frutos melhores do que você já produz. Então aguenta a dor, aguenta, querida, a invasão da palavra de Deus em mexer nas suas estruturas, mas isso se faz necessário para que você esteja limpo pela palavra dele. Aí você vai entender o processo que você está vivendo. Está doloroso? Está invasivo? Deus sabe como mexer com você, ramo. Se você está ligado em Cristo e tem essa palavra em você, deixa que doa, deixa que invada a sua alma, ainda que isso vai te fazer ranger o dente, mas saiba, querido, que é necessário. Sim, saiba que é necessário. A obra de limpeza também requer cuidados, que podem ser doloroso e invasivo, mas que são necessários a fim de que haja constante crescimento em sua vida. Olha o que Tiago, querido, bem escreveu esse processo. Olha o que Tiago diz no capítulo 1, verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes, em nada deficientes. Tiago, capítulo 1, verso 2 ao verso 4, lê depois. Ele está dando prova, querido, que a limpeza é necessária e está nos orientando e nos chamando de irmãos. Tendes por motivo de toda alegria, quando Deus começar a te podar, ainda que esteja doendo, Ele está dizendo, tendo por motivo alegria de passardes por várias provações. Se a palavra tem sido invasiva, meu amado, se Deus tem usado o agricultor, tem usado, querido, os seus servos para ser invasivo, se tem te provocado dor, querido, saiba que esse irmão não tem prazer de fazer isso com você, mas o Pai achou necessário te limpar, te podar, porque acredita que você pode dar frutos ainda melhores do que esse que você já produz. Sim. E Tiago, ele diz, meu irmão, tende paciência, tende alegria quando está sendo provado, está sendo podado, tem alegria. Se está sendo doloroso, você está escrito, tem alegria com isso. Se Cristo está sendo invasivo, tem alegria. Deixa Ele entrar em locais, querido. Tem altares aí que precisa ser quebrado. Tem altares aí que Deus não vai descer do céu para quebrar. São gideões que vão ser usados para poder quebrar na sua vida, na sua história. Sim. Não tenha esse irmão como seu perseguidor. Não tenha esse irmão como jogador de piada para você, mas tenha ele como instrumento de Deus para a sua vida. É como a nossa irmã Helena falou, que mais me chamou a atenção foi quando ele disse, olha, Deus não me chamou para colocar qualidade no fruto alheio, Deus me chamou para dar fruto com Ele, unidos com Ele, produzir fruto em pessoas. Deus não me chamou para falar mal do fruto do outro irmão. Deus me chamou para que eu dê fruto junto com ele. Sim, meu amado.
A prova, querido, que nos aguarda ou que já está diante de nós, não tem a ver com coisas ou pessoas. É o que eu acabei de dizer. As provas que você está passando, as podas que você está passando, não tem a ver com coisas ou com pessoas, mas tem a ver com Deus. Tem a ver com a fidelidade aos preceitos divinos. Tem a ver com a fidelidade aos preceitos divinos. Assim como Azarias, Misael e Ananias, Sadraque, Mesaque e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidinego tiveram de passar pela fornalha de fogo ardente, pela firme obediência aos 2 primeiros mandamentos do Senhor, que está lá em Êxodo capítulo 20, verso de 3 ao verso 6, lê depois aí. Eis que o inimigo já está acendendo as fogueiras da última perseguição da igreja. E ele está doido que você retroceda para que o Pai te lance no fogo. Sim, meu amado. Sim, meu querido. O que define se os ramos são bons ou são ruins será exatamente a atitude daquele que assemelha-se com os jovens hebreus que eu citei, Sadraque, Mesaque e Abidinego, na corte de Babilônia. Podemos estar na corte de Babilônia, podemos o rei oferecer as iguarias, mas que nós prevalecemos na palavra do Senhor, que nós prevalecemos, querido, ainda que nos lance na fornalha, mas nós sairemos de lá intacto, porque os nossos frutos, querido, estão diante da glória do Pai. Sim. Se permanecermos firmes como esses 3 jovens, fogo nenhum vai poder nos tocar, nem com cheiro de fumaça vamos sair de dentro, querido. Vão nos cheirar e vão ver o bom perfume de Cristo e não o cheiro natural que deveria ser da fumaça. Não, porque Deus estará conosco. Sim, meu amado, temos que nos assemelhar àqueles 3 jovens hebreus na corte de Babilônia. Não temeram as consequências, porque confiaram naquele que prometeu, que disse lá em Isaías 43, verso 2, você conhece: quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama ardente em ti arderá. Sim, não arderá, meu amado. Guarde a promessa do Senhor, e era nessas promessas que Sadraque, Mesaque e Abidinego estava firmada, e Deus prometeu isso para a sua vida. Deus prometeu. Só que temos que entender, o teste do amor a Deus sempre foi a obediência. Sabe quando nós somos testados? Porque nós falamos muito rapidamente que amamos a Deus acima de qualquer coisa. Mas quando Ele testa o seu amor através da obediência, qual tem sido o resultado? O teste daqueles jovens foi em obedecer a palavra dele. Deus muitas vezes testa o nosso amor através da obediência. Foi a obediência. Foi assim no Éden, no dilúvio, no Monte Moriá, na trajetória de Israel pelo deserto. Deus testou o amor daquele povo através de ver se eles obedeceriam a palavra dele, os ensinamentos dele. O seu amor tem sido testado. O seu amor tem sido testado. E como tem andado a sua obediência à palavra dele, como tem andado a sua obediência aos ensinos dele. Toda a escritura, meu amado, revela que o amor gera obediência. O amor gera a obediência. E o discurso de Jesus não foi
diferente. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Verso 10. Se guardares a minha palavra, vocês permanecerão no meu amor. Vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Verso 14. Verso de número 17. Isso vos mando, que vos amei uns aos outros. Será que a obediência, querido, tem demonstrado, a minha obediência tem demonstrado o quanto eu amo o meu Senhor? Porque a prova do seu amor é o tamanho da sua obediência. Assim como a lei revela o nosso pecado, não é assim? A lei revelava o pecado e a necessidade de um Salvador. Sim, a lei, ela revelava isso, a lei revela isso, o pecado e a necessidade de um Salvador. A vinda do Messias também foi uma forma de assinalar os nossos pecados. Verdade, foi a forma, a vinda do nosso Messias foi para assinalar que nós precisávamos da redenção dele, do nosso pecado. Se a vida de Cristo é o nosso perfeito exemplo, o qual devemos seguir, precisamos permanecer nele e nele buscar toda a força vital necessária para sermos ramos frutíferos para a glória do Pai, como diz o versículo 18. Versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. Nisto é glorificado meu Pai em quê? Quando eu falo em línguas estranhas? Quando eu prego o melhor sermão? Quando eu pulo, sapateio e relampeio? Quando eu ando com a Bíblia debaixo do braço parecendo um desodorante? Quando eu visto vestimentas longas, ternos, gravata? Não, meu amado. Quando eu dou fruto. Se você quer glorificar a Deus, querido, será que eu glorifico a Deus quando eu abro a boca e diz glória a Deus, aleluia? Não, é quando eu apresento os meus frutos. Está aí na palavra, olha o verso 8, vai dizer assim, ó, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. Não é dar um frutinho, é muitos frutos. Aí eu glorifico a Ele. Ele segue dizendo, olha, e assim sereis os meus discípulos. Ele está dizendo, quando eu der muitos frutos e glorificar o Pai, aí eu serei discípulo dele. Ora, sorecanda, ramandara saio. Eu serei discípulo quando eu der muitos frutos e glorificar o meu Pai. Ele está dizendo, olha, assim sereis meu discípulo, assim será como eu, porque eu vim para dar muitos frutos ao meu Pai, porque todo aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma, eu vou lançar no fogo, eu vou lançar fora, eu vou limpar, eles vão produzir, e quando eles produzirem, eles glorificarão o meu Pai. Só a glória a Deus, querido, quando eu produzo. Deus não te chamou para ficar esquentando um banco. Deus não te chamou, querido, para dar problema. Deus te chamou, querido, para retirar os problemas e te fazer, querido, um ramo frutífero, um ramo que glorifica ao Pai. E se entenda isso nesse dia, para glorificar o Pai. Hoje mesmo, seja, querido, um discípulo de Cristo. Convide um visitante para estar no culto de domingo, no culto do amigo. Convide um visitante, querido. Você tem até a próxima segunda-feira para convidar alguém para estar no GECEL. Você tem até sábado para convidar alguém, querido, não crente, para estar ouvindo a palavra do Senhor. E sabe a artimanha que o diabo coloca? Naquelas pessoas que você trouxe, para que você esteja chateada com ela, ferida com ela, porque ele viu que ele estava perdendo terreno no seu convite.
E aí essa barreira entra, você fecha seu coração e aquela alma está indo para o inferno, que Deus colocou na sua mão para você discipular, para dar fruto na vida dela. Então precisamos entender isso. A lei revelou o pecado daquele povo, o nosso pecado. O Messias veio e revelou também o nosso pecado e quão dependentes somos dele. Devemos seguir, querido, o exemplo da vida de Cristo. E todas as vezes que ele estava aqui, ele dizia: minha comida é fazer a vontade do Pai, minha bebida é a vontade do Pai. Olha, o meu reino não é nessa terra, nem outra terra, tudo é meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Porque o Pai é o próprio amor. O Pai é o amor. A essência, Paulo diz isso. Hoje conhecemos, querido, em parte, mas está chegando o dia de nós conhecermos na totalidade. Está chegando o dia, querido, que ninguém mais vai apontar o dedo para os seus defeitos, porque só seremos perfeitos quando atingirmos a glória. Aí toda a imperfeição vai embora e teremos um corpo incorruptível. Sim, sim. Mas esse processo, querido, de darmos frutos, requer o quê? Este processo, ele requer renúncia do eu. Ele requer completa dependência de Deus. Ele requer renúncia do eu, renúncia dos altares que você ergueu. Ele quer renúncia e total dependência de Deus. Parece fácil, simples. Mas se você não estiver, querido, a dar essa renúncia do seu eu e ter dependência de Deus, vai ficar difícil produzir um fruto de qualidade. Pois que amar como Cristo amou certamente redundará em ser perseguido como ele foi. Será que estamos dispostos a isso? Olha o que Paulo exprimiu essa verdade em sábias palavras de instrução ao jovem Timóteo. Ora, Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, verso 12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Será que estamos preparados? Será, meu amado, minha amada? Amados, amar como Jesus amou pode não ser tão poético quanto a letra das canções que vemos. Amar como Cristo amou requer renúncia. Ou você pensa que Jesus não renunciou muitas coisas sendo homem? Jesus renunciou na sua vida financeira porque a carpintaria dava muito dinheiro naquela época. Ele renunciou riquezas. Ele renunciou posições sociais. Ele renunciou bajulação. Por isso foi perseguido. Ele renunciou sentar nas primeiras cadeiras. Por isso ele foi rejeitado. Sim, meu amado. Amar como Jesus amou requer de nós alguns sacrifícios. Quando nós, querido, verdadeiramente amarmos como Jesus Cristo nos amou, aí vamos entender o verdadeiro motivo da vinda dele e o verdadeiro evangelho que ele pregou. Se nós conseguirmos isso, querido, isso causará uma reação em cadeia que abalará o mundo na última grande
sacudida que estamos vivendo. Sim, meu amado. É necessário a poda, ainda que dolorosa e invasiva. É necessário eu entender que o que comprova o meu amor é a minha obediência, os ensinamentos de Cristo. E um dos ensinamentos foi: se vós estiver em mim, dareis fruto. E vós glorificará o meu Pai quando deres muitos frutos. E assim saberão que são os meus discípulos. Quem antes, querido, era adepto a uma simples cortesia, mas que não revelou fruto digno de arrependimento, se unirá às fileiras dos perseguidores que odiarão o povo de Deus. Aquele simpatizante, aquele que nunca rendeu verdadeiramente ao Senhor, vai se aliar, querido, na última hora da igreja, aos perseguidores da igreja. Sim, os de dentro de casa vão aliar. E de repente, já tem se aliado, porque eu não conheço a sua vida e você tem enfrentado isso. Mas continue, querido, obedecendo e dando prova do seu amor ao Pai. Não pare, querido, de acreditar que de trás de todo perseguidor há uma alma que precisa ser alcançada e liberta pelo poder da palavra de Deus e pelo amor que Deus tem colocado no seu coração. Mas dentro disso tudo, querido, se levantará um povo conduzindo ou conduzido pelo Espírito Santo da verdade. E esse povo é você. Esse povo somos nós. Deixe o Espírito te conduzir, querido, com a verdade. Ainda que seja perseguido, caluniado, esbofeteado, aprisionado pela verdade, mas viva essa verdade. Não viva sentado na roda em mesas de mentira. Esse povo é você que Deus está levantando. É por isso que está sendo doloroso. Por isso que a palavra está sendo invasiva, entrando em áreas que você nem queria lembrar mais. Mas que Deus está tratando, está moendo, está arrancando as folhagens que têm impedido você de crescer. Sim, meu amado. Sim, querido. Tão firme na videira e tão constante em produzir bons frutos, que dará testemunho de Jesus, ainda que severamente provado. Querido, quando eu falo isso aqui, eu lembro que, assim como quando eu comecei a namorar com a minha esposa, era um quintal grande, eu lembro que tinha uma parreira, uma videira no quintal dela. Eles fizeram a estrutura, treliça, tudo. E eu lembro que dava na janela da tia dela. E muito tempo não dava. E nunca tinha dado frutos. Nunca tinha produzido uva a parreira. E aquilo me incomodou. E eu fui ler, pesquisar sobre isso. E num determinado dia do ano, do tempo, do mês, tinha a ver com lua, né? Eu creio que isso aí é mais crendice, mas eu li que nesse determinado dia do mês, do ano, você tinha que ir até a parreira e arrancar todas as folhas dela, todas, deixar ela pelada, como a gente costuma dizer, sem nada, sem folhagem nenhuma, arrancar tudo. E aí, quando eu fiz isso, muitos ali da família ficou, ele é doido e tal. Passado-se o tempo, começou a folhagem brotar. E junto com a folhagem, os frutos. Porque a parreira é assim. Pode estudar sobre ela que você vai ver isso. Então, se Deus resolveu, querido, fazer o que a epístola diz,
te despir diante dele, te despir do mundanismo que existe dentro de você, te despir do seu eu. É porque ele sabe que ao te despir, quando as folhagens começarem a nascer novamente, virão os frutos junto com ela. O que adianta ter folhagem e não produzir fruto? Lembra da figueira? Jesus, tendo fome, procurou, porque viu uma árvore cheia de folhagem, falou, ali tem fruto. Mas chegando lá só tinha folhas. E ele amaldiçoou aquela figueira. Deus não quer folhagem, Deus quer frutos. Seja corajoso, seja corajosa e diz, Senhor, pode me despir por inteiro. Pode tirar toda a minha folhagem. Ainda que me doa, ainda que me custe. Eu quero dar muitos frutos, porque eu quero glorificar o seu nome. O verdadeiro amor não é aquele que conquista o mundo, e sim aquele que permanece ainda que o mundo o odeie. Verdadeiro amor é esse. Ainda que o mundo me odeie, eu continuo amando o meu Senhor. Esse é o exemplo de Cristo. Ainda que me levem à cruz, o meu amor por Ele sempre estarei. E no verso 20 ele diz, lembrai-vos de que a vitória final será dos fiéis. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, como diz em Apocalipse 2, verso de número 10. Então, querido, essas são as palavras que Deus tem ardido no meu coração. Está doloroso, está invasivo, mas se você quer ser um verdadeiro discípulo, você vai entender como Tiago entendeu. Eu tenho que me alegrar nas minhas dores. Eu tenho que aprender como Paulo aprendeu, que tem espinhos na carne, o espinho na carne, Paulo teve que aprender a conviver com ele, porque isso aí mostrava a ele todo dia a sua humanidade. E se Deus tirar, querido, totalmente essa humanidade agora, vamos ser senhores de nós mesmos. Pense bem, tão pouco Deus começa a te honrar, e você, muitas pessoas, há um ditado que diz que quer conhecer uma pessoa, dê autoridade a ela. Alguns o poder sobe na cabeça, querido. A autossuficiência te faz tirar do propósito. Por isso que esse espinho na carne, ele precisa permanecer e você precisa aprender a conviver com ele. Não cedendo aos prazeres dele, mas entendendo que se você der lugar à sua humanidade, ela te rouba de Deus. Então, que você, querido, glorifique a Deus aí onde você congrega, aí onde você adora o Senhor. E se você não tem produzido frutos, querido, você corre o risco grande do grande agricultor te cortar naquele dia e te lançar no fogo do inferno. Ele não quer fazer isso, por isso ele quer te limpar. Então deixa, ainda que esteja doendo, fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ainda que a brasa ao tocar no seu lábio vai produzir uma queimadura e vai lhe custar sentimentos de dor, fala, Senhor, toca no seu servo, eu preciso disso. Querido, oremos nessa manhã, que Deus tenha misericórdia nossa, que você se torne fiel amigo de Jesus. Que você, querido, agora aí, nesse momento de olhar para dentro de você, vê que folhagem ele precisa te ajudar a tirar aí agora. E se você quiser, querido, faça desse louvor a sua oração agora. Que folhagem, ramo, você precisa ser liberto agora? Que folhagem precisamos remover da nossa vida nessa manhã? Nisto saberei que vós sois os meus discípulos, quando glorificares o meu Pai, dando muitos frutos. Pense nisso,
Hoje é terça-feira. Você tem até domingo para convidar, para orar, para insistir com uma pessoa que precisa de Jesus na vida dela, para estar no local de culto domingo. E nisso saberão que vós sois discípulo de Cristo. Aleluia. Aleluia. É o seu momento com Ele aí agora, querido. Sem tua graça, o que seria? Aleluia. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero resistir, acabo cometendo. Aleluia. Uma guerra infindável. Deus, como eu preciso, Pai, glorificar o Teu nome. Como eu preciso, Deus, mortificar o meu eu. Como eu preciso ser totalmente dependente do Senhor. Por isso, Deus, eu tenho aprendido, Pai, que as minhas limitações, as minhas imperfeições são sinais de quanto eu preciso ser dependente do Senhor. Quanto eu preciso, Deus, abrir mão de folhagens, ó Deus, como, ó Pai amado, coisas corruptíveis, coisas que a traça e a ferrugem consome. De tempos que passo, ó Pai querido, em outras coisas que me roubam de estar mais a sós com o Senhor. Deus, essa vida que está aí orando, Pai querido, ó Pai, precisa entender, ó Pai, precisamos entender esse amor que produziu em Jesus, Deus, uma prova tão grande de não renunciar ao seu ministério, de não, Pai, fugir da cruz, mas apressar em subir para ela. Deus, bastava só uma palavra aos céus e milícias de anjo, Pai, o livrariam daquela morte tão trágica. Deus querido, que nós não possamos, ó Deus, orar para que a parte de nós este cálice, mas que a nossa oração seja: faça em mim, em nós, a Tua vontade, Senhor. Que venha em mim o Teu reino, Senhor. Deus, que eu não esteja preocupado, que venha em mim o mesmo sentimento que vem daquele ladrão, ó Pai, enquanto o outro preocupou na morte que estava aproximando, pedindo a Cristo que o livrasse daquela morte. O outro, Deus, entendeu que ele precisava morrer para poder achar parte no reino do Filho. Ele não preocupou em que a cruz produzia no seu corpo físico, mas ele preocupou o que a cruz produziria no seu corpo espiritual, Senhor, ao dizer a Jesus que ele fosse lembrado quando ele entrasse no reino dele. Ele estava dizendo: eu não estou preocupado o que a morte pode fazer com a minha carne, mas eu estou preocupado com o meu espírito. Eu estou preocupado com a minha alma. Por isso te digo que quando tu entrares no paraíso, lembra de mim. Deus, que nós não venhamos preocupar o que os homens possam fazer com o nosso corpo físico, mas venhamos preocupar com aquele que é, ó Pai, o agricultor desse rapaz, desse ancião, dessa anciã, dessa criança, Senhor, até dessa criança que está sendo gerada nesse vento. Pai, em nome de Jesus, na vida desse adolescente, Deus, é o que eu oro, Pai, e peço ao Senhor a Tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, querido. Que Deus nos dê essa graça de entendermos que o nosso amor, ele só pode ser provado através da
obediência. Querido, obedeça como Jesus obedeceu. Ame como Jesus amou. Produza frutos para que nisso você venha glorificar o Pai e para que as pessoas venham saber que você é um verdadeiro discípulo do Senhor. Deus abençoe sua vida, querido. Olha, você que ainda não é um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana, seja um parceiro da Igreja Metodista Wesleyana. Através da sua oração, através de você se tornar um membro dessa igreja. Essa igreja te ama, essa igreja ora para você, nem te conhecendo ela já ora por você. Sim, você pastor, você presbítero, você diácono, você líder de departamento, líder de GECEL, Deus tem colocado a sua vida no nosso coração. E você, querido, que Deus tem colocado alguns nomes que você nem conhece ninguém com esse nome. É Deus que tem colocado essa pessoa para você orar por ela. Dentro em pouco ela entrará às portas do local de culto aqui da Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Você que quer também, querido, nos ajudar com as suas contribuições, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, do Banco do Brasil, você pode enviar suas contribuições, seu dízimo, sua oferta voluntária, sua oferta especial. E também, querido, pelo 033-98812-6732, é o meu WhatsApp, é o meu telefone particular. Você pode entrar em contato, deixar uma mensagem pelo Messenger, pelo direct ali no Instagram, pelo Messenger no YouTube, no Facebook e também pelo WhatsApp, tá? 033-98812-6732, você fala direto comigo e nós vamos aí até você, o seu comércio, sua residência. Bom seria se você pudesse estar no local de culto, depositando suas contribuições no gasofilácio ali e se tornando um membro dessa igreja. Querido, sexta-feira temos o grande culto Liberta-me de Mim a partir das 19h30. Você, pai, que ora pelo seu filho, a partir das 19h eu convido você a estar com os joelhos dobrados junto conosco, pais de joelho, filhos de pé, na direção da nossa irmã Helena aí, né, esposa do diácono Josias, nossa diretora do departamento de mulheres aqui da igreja. Também quero convidar você a ser um aluno da Escola Bíblica Dominical, às 18h no domingo, e às 19h, grande culto do amigo. Querido, trabalhe, se esforce, saia da sua zona de conforto, agora mesmo, agora à tarde, vai no vizinho aí que você sabe que precisa de Jesus, precisa viver uma experiência, convida ele, lembra ele pelo WhatsApp, convida ele, busca ele se você tem automóvel para estar com você aqui, paga um Uber para ele, traz ele no domingo aí para ouvir uma palavra poderosa a partir das 19h no culto voltado para ele, no culto do amigo. Não mais, querido, vou ficando por aqui. Beijo no seu coração. Que Deus eleve o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que Deus, querido, resplandeça a face dele sobre a sua face e te dê a paz. Fique com Deus, até quinta-feira, às 9h30 com a live Café com Pão. Deus te abençoe. Paz do Senhor. Obrigado você que ficou até agora, você que passou por aí. Que Deus abençoe a sua vida. Até quinta-feira, em nome de Jesus.